Existe uma discussão, meus amigos, que tá tomando conta do futebol mundial neste exato momento. De um lado, Lamine Yamal, o garoto que muitos já chamam de o sucessor de Lionel Messi, um fenômeno de apenas 18 anos que parece ter surgido de outro planeta para desafiar tudo aquilo que acreditávamos ser possível nessa idade. Do outro lado, Michael Olise, o ponta direito do Bayern de Munique, que simplesmente transformou o ataque do Bayern no mais letal do último século. Cara, o Olise, ele tá jogando tanto que o próprio Florentino Pérez, segundo a imprensa, vai fazer uma oferta de 150 milhões para tentar contratar o Olise. E aqui tá o grande problema. Os dois são muito parecidos, jogam na mesma posição, têm as mesmas características e estão destruindo o futebol europeu com números absurdos. And he starts to go another 1v1. Those are the players we want to see. Whether it's Lamine Yamal or Michael Olise, please carry on playing the way you're playing because you're making it very enjoyable for everybody. Enquanto o Yamal encanta multidões com dribles absurdos, jogadas imprevisíveis e momentos que parecem saídos diretamente dos melhores anos do Messi, o Olise está fazendo algo igualmente assustador. Ele está controlando jogos inteiros, ele está criando gols em uma velocidade que nenhum outro jogador das 5 principais ligas consegue acompanhar. Cara, o Olise na atual temporada tem 26 gols e 29 assistências. Você tem noção desses números? Mas afinal, Gui, quem é o melhor nessa bagaça? É o Yamal ou o Olise? O talento bruto e quase sobrenatural do Yamal ou a inteligência, a maturidade e a capacidade de decidir partidas do Olise? Porque os números de 2026 estão revelando uma verdade que muita gente não tá preparada para aceitar. Talvez o jogador mais impactante entre os dois não seja quem você aí do outro lado tá imaginando, tá? Eu vou polemizar no vídeo de hoje aqui. Meus amigos, a gente tá falando aqui de dois jogadores que é depender do resultado final dessa Copa do Mundo, porque a gente sabe que é um fator muito determinante para essa premiação. São dois caras que vão brigar no pódio da Bola de Ouro, vão estar no top 5 com certeza os dois. Dois craques que chegaram ao topo por caminhos completamente diferentes, né? Mas que agora disputam exatamente o mesmo lugar. E quando a gente coloca estatísticas, impacto, títulos, desempenho individual e influência dentro de campo lado a lado, a resposta fica muito mais polêmica do que qualquer torcedor gostaria de admitir, né? Mas começando pelo Yamal, a gente tem aqui um garoto que chegou à La Masia com apenas 7 anos de idade e que desde os primeiros treinos, ele fazia os treinadores e os observadores acreditarem que estavam diante de algo diferente. Mas nem os mais otimistas poderiam imaginar o que iria acontecer depois. Enquanto outros talentos precisavam de anos para poder subir de categoria, o Yamal simplesmente atropelou todo mundo. A evolução dele, cara, foi tão absurda que parecia que ele estava jogando um esporte diferente dos outros jovens da sua idade. A cada temporada surgiam novos relatos sobre o menino que era capaz de decidir partidas sozinho, de driblar todo mundo e mostrava uma maturidade incompatível com sua idade. E então chegou 29 de abril de 2023, né, que é uma data que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e dizer, ó, essa data aí foi um pouco importante, talvez uma das datas mais importantes da história do Barcelona. Com apenas 15 anos, 9 meses e 16 dias, o Yamal estreou pelo time principal do Barcelona e entrou imediatamente para os livros de recordes do Barcelona. E detalhe, tá, nesse jogo aí com 15 anos ele deixou Dembélé na cara do gol. E adivinha? Sim, o Dembélé do Antigo Testamento perdeu o gol. Mas aquilo era apenas o começo, né? Nos meses seguintes ele começou a colecionar marcas históricas como quem colecionava troféus. O jogador mais jovem da história da Champions, mais jovem a disputar o El Clássico, mais jovem a marcar em competições nacionais, recordes que pareciam impossíveis passaram a carregar o nome do Yamal. E o mais assustador, cara, é que tudo isso acontecia antes mesmo dele completar 18 anos. O futebol, cara, não estava apenas testemunhando o nascimento de um craque. Talvez, e eu tenho quase certeza disso que eu tô falando, e olha que eu sou torcedor do Real Madrid, tá, gente? Mas eu não posso aqui ser imparcial. Enquanto o futebol mundial estava acompanhando o surgimento de um possível craque, do outro lado, muitos acreditam que a gente está diante de um jogador geracional. E eu falo isso sendo torcedor do Real Madrid, gente. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, tá? Não tem porquê, pô. É só admitir, ele joga muita bola, é um menino extraordinário. E se a temporada de estreia serviu para apresentar o Yamal ao mundo, o ano seguinte teve uma missão muito diferente. É provar que ele não era apenas mais uma promessa criada por La Masia, né? E foi exatamente isso que ele fez. Sob o comando agora do Hansi Flick, o Yamal deixou de ser um jovem entrando aos poucos para se tornar uma das peças mais importantes do Barcelona. A responsabilidade aumentou, a pressão aumentou, as expectativas explodiram, mas em vez de sentir o peso da camisa, ele pareceu crescer ainda mais. Os números começaram a chamar a atenção de toda a Europa. Foram 18 gols e 21 assistências em uma temporada espetacular. Participações decisivas em praticamente todas as competições e atuações que transformaram o Yamal em uma das maiores atrações do futebol mundial. Foi uma temporada tão absurda, cara, que com menos de 18 anos o menino simplesmente ficou em segundo lugar na Bola de Ouro. Vocês têm noção? A gente tá acompanhando o surgimento de um garoto geracional. Não tem o que argumentar contra isso, pô. Mas foi contra o Real Madrid nessa temporada que a estrela do Yamal, desgrama de jogador, começou a brilhar ainda mais, né? Tinha que ser contra nós. Porque enquanto muitos jovens
jovem, sem ter o peso dos grandes clássicos, o Yamal parecia se divertir. Gol, assistência, drible, atuações absurdas, mano, isso daí foi um jogo atrás do outro. Cada confronto contra o Madrid reforçava a sensação de que o Barcelona havia encontrado seu novo símbolo. E os títulos chegaram junto com o protagonismo, né? La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, tudo em cima do Real Madrid, essa miséria. E o clube voltou a conquistar um domínio nacional impressionante. E o rosto dessa nova geração do Barcelona, embora o Rafinha na temporada passada tenha sido o jogador mais determinante, o jogador que simplesmente decidiu a maioria dos jogos, mas o grande símbolo, obviamente, era e continua sendo o Lamine Yamal. Normalmente, quando o jogador faz uma temporada espetacular, a expectativa é que ele mantenha o mesmo nível no ano seguinte. E com o Yamal aconteceu algo diferente. Ele não manteve o nível, ele evoluiu, cara, ele melhorou. E essa evolução é justamente o que tá assustando todo mundo. Depois de terminar uma temporada digna de bola de ouro, né, ficou em segundo lugar pro Dembélé, muitos acreditavam que seria impossível dar um salto ainda maior, mesmo sendo menor de idade. Afinal, ele já era protagonista do Barcelona, já decidia clássicos, já colecionava recordes históricos, mas esse menino ele foi muito além, né? Em 42 partidas na atual temporada, ele assumiu a liderança absoluta do ataque do Barcelona. São 21 gols e 16 assistências, que são números que colocam o nome dele entre os jogadores mais decisivos do planeta, cara. E o mais impressionante é a participação direta dele em 40% dos gols do Barcelona na temporada. Aos 18 anos, ele não é apenas uma peça importante, ele é o jogador que move todo o sistema ofensivo do Hansi Flick. É só vocês verem, existe um Barcelona com e sem Lamine Yamal. Geralmente, quando o Yamal não tá jogando, o Barcelona tem dificuldade contra qualquer adversário. Bota o Ibis, o Barcelona tem dificuldade sem o Yamal. Não, eu exagerei, eu acho. E os recordes continuaram caindo um após o outro, né? Ele se tornou o jogador mais jovem da história a alcançar 10 gols na Champions League. Ele superou marcas que pertenciam ao Mbappé, por exemplo. Ele também se tornou o atleta mais jovem a atingir 50 gols oficiais na carreira e a alcançar 100 participações diretas em gols, superando até mesmo os números de Messi e Cristiano quando eles tinham a mesma idade do Yamal. E é isso que mais assusta, gente. Vocês têm noção de que esse menino, tudo isso que eu falei agora, gente, é um adolescente. Ele tem 18 anos de idade. Isso não é normal. Pare de normalizar o que esse menino tá fazendo. É bizarro. Só assistam os jogos. Vocês têm que aproveitar, porque a gente tá diante de um fenômeno. E quem tá falando isso é um torcedor do Real Madrid aqui. Só que os números contam apenas uma parte da história, né? Porque existe uma pergunta que estatística nenhuma consegue responder completamente. Por que é tão difícil para esse menino? Por que mesmo ele sendo um adolescente e ainda vai evoluir muito, por que quase ninguém consegue parar essa miséria? E a resposta começa nos dribles, né? Hoje o Yamal é considerado um dos jogadores mais eficientes da Europa no 1 contra 1. Eu diria que ele é o primeiro, tá? Eu confesso pra vocês que eu fiquei meio preguiçoso nesse roteiro aqui de estatística, mas se eu for pegar no Opta, por exemplo, o Yamal deve estar em primeiro. Deve estar acima do Olise, do Mbappé, do Vini Júnior. Em drible, ele deve estar em primeiro. Cara, não importa se o marcador é rápido, se ele é forte ou experiente. Quando o Yamal recebe a bola, a sensação é de que qualquer defensor tá em perigo, mano. Os caras se borram todos. Os movimentos são imprevisíveis. Os cortes acontecem em frações de segundo. E a capacidade de mudar de direção faz com que os adversários pareçam completamente perdidos. Essa mudança de direção do Yamal em velocidade, a última vez que eu vi de um jogador foi de um tal adulto Ney. Rapaz, só que o mais impressionante, cara, é que ele não depende apenas do talento bruto, velho. Isso eu acho bizarro nesse momento. No início da carreira, o Yamal era um jogador que buscava constantemente a bola nos pés. Agora a evolução tática levou seu futebol para outro patamar. Ele aprendeu a atacar os espaços, a infiltrar nas costas das defesas, a aparecer em zonas onde os adversários simplesmente não conseguem antecipar seus movimentos. E os números ajudam a explicar isso, né? Mais de 100 dribles concluídos com sucesso e mais de 200 conduções progressivas nessa temporada. Em outras palavras, ele não apenas supera adversários, ele empurra o Barcelona para frente praticamente sozinho. E ele é bizarro, além da mudança de direção, além de ser hoje o grande protagonista do Barcelona, ele tem um entendimento do jogo, gente, ele tem uma visão para alguém de 18 anos que isso não existe. A capacidade dele de acelerar e desacelerar o jogo do Barcelona é bizarra, cara. Quem fazia isso no Real Madrid, por exemplo, era o Toni Kroos, só o Kroos. Quem faz isso hoje no Barcelona, além do Pedro, obviamente, é o Yamal. Só que o Yamal tem 18 anos. Mas enquanto as manchetes, os programas esportivos e as redes estavam ocupados acompanhando cada passo do Yamal no Barcelona, tinha outro talento que estava crescendo longe dos holofotes. Sem comparação com o Messi, sem toda essa mídia, ele estava ali de boa, quietinho na dele na Inglaterra, né, na Premier League, jogando no Crystal Palace, mas até que veio o Bayern de Munique, contratou Michael Olise e o talento desse cara finalmente foi exposto para o mundo inteiro. Nascido em Londres, com raízes francesas, argelinas e nigerianas, o Olise passou por algumas das academias mais respeitadas da Inglaterra antes de encontrar o seu espaço no Reading. E foi ali que sua carreira começou a ganhar forma, né? Ainda muito jovem, ele já demonstrava uma característica que o diferenciava
diferenciava da maioria dos pontas modernos, que era a capacidade de controlar o jogo através da inteligência. E quando ele chegou ao Palace em 2021, o seu crescimento acelerou. A cada temporada, os números aumentavam. Ele começou a meter gol em jogo grande, cara, contra o Manchester City, contra o United, contra o Arsenal. O Olise já era um monstro na Premier League. Ele parecia crescer quando os holofotes aumentavam. E ano após ano, o Olise evoluiu sem fazer barulho. Enquanto outros recebiam toda a atenção, ele construía silenciosamente uma das trajetórias mais impressionantes do futebol atual. Quando finalmente chegou ao topo, muita gente percebeu tarde demais que o novo craque mundial já estava pronto. O verão de 2024 marcou um momento que mudaria completamente a carreira do Olise. Depois da passagem absurda que ele teve pelo Palace e na Premier League, simplesmente o Bayern de Munique desembolsou apenas 60 milhões de euros pelo Michael Olise. Gente, o Florentino hoje está oferecendo 150 pelo Olise. Há 2 anos atrás ele valia 60. Cadê esse scout do Real Madrid aí? E sob o comando do Kompany, ele rapidamente se tornou o cérebro ofensivo do Bayern de Munique. A adaptação foi rápida, né? Enquanto muitos jogadores precisam de meses para entender a dinâmica do clube bávaro, o Olise assumiu o protagonismo praticamente desde os primeiros jogos. Os números foram absurdos. Na primeira temporada ele acumulou 20 gols e 23 assistências, participando diretamente de 43 gols. Foi um impacto enorme para alguém que acabava de chegar a um dos maiores clubes do planeta. Mas não era apenas uma questão de estatísticas, tá? O Bayern jogava melhor quando a bola passava pelos pés do Olise. Os passes quebrando linhas, os dribles desmontando o sistema defensivo, a visão de jogo criando espaços onde não existia. E obviamente as comparações com o Robben começaram a surgir, né? Um ponta, driblador, pelo lado direito, velocidade, corta, chuta em arco. Lembra muito o Robben, né? E a chapada clássica do Olise, não tem como não lembrar do Robben isso daí. E foi nesse momento que o Olise deixou de ser uma promessa de elite para entrar definitivamente na conversa dos melhores jogadores do mundo. E o mais assustador é que aquilo era apenas o começo da sua explosão. E se existe uma estatística que define o Olise talvez na atual temporada, não seja nem os gols, tá? Nem a quantidade de partidas que ele decide pelo Bayern de Munique, e sim os passes, as assistências. É bizarro, mano. Esse cara tá prestes a quebrar o recorde do Messi. Porque enquanto outros atacantes concentram seus números em finalizações, o Olise parece ter transformado a criação de jogadas em uma verdadeira arte. São 29 assistências na atual temporada em 40 jogos. Nenhum jogador das 5 principais ligas da Europa criou mais gols para os seus companheiros do que o Olise. Só lembrando, tá, o recorde em uma única temporada de um jogador com mais assistências é do Messi com 31, ou é 32 se eu não me engano. O Olise vai ter agora uma Copa do Mundo aí, né? Mais uns 5, 6, 7 jogos, não sei. Eu acho que ele vai bater esse recorde do Messi. E toda grande equipe possui um jogador capaz de conectar os setores do campo, né? No Bayern atual, esse jogador é o Olise. Quando ele recebe a bola, ele enxerga espaços que outros simplesmente não percebem. Os passes quebrando linhas defensivas, acelerando o ataque. Cara, ele transforma jogadas comuns em oportunidades claras de gol. E os números mostram isso, né? Além das 29 assistências, ele já serviu 12 companheiros diferentes apenas na Bundesliga. E isso demonstra que sua influência não depende de um único parceiro. Ele cria pra todo mundo, cara. Ele tem facilidade. E aí que a galera começa a levantar esse debate, né? Será que o melhor criador de jogadas, na verdade, não tá na Inglaterra, nem no Barcelona, nem no Real Madrid, e sim no Bayern de Munique? Será que é o Olise? E é justamente aí que a gente entra no X da questão, que é a comparação com o Lamine Yamal. Porque comparar Yamal e Olise não é apenas comparar dois jogadores, é comparar duas formas completamente diferentes de dominar uma partida. Quando a gente fala do drible, eu acho que aqui não tem muita discussão, embora o Olise ele seja elite nesse quesito, o Lamine Yamal ele leva um ponto a mais, não tem como, gente. É que, como eu te falei, eu não puxei aqui estatística nesse roteiro, tá? Mas o Yamal deve estar em primeiro nas 5 principais ligas quando o assunto é drible. Se ele não for o primeiro, é o segundo. Se na Champions, em La Liga, ele geralmente é o primeiro. Ele supera o Vinícius, supera o Mbappé, supera o próprio Michael Olise. A capacidade do Yamal de desequilibrar no 1 contra 1, eu juro por Deus, eu não via em um jogador desde o Neymar. Desde Neymar e Messi, eu não vi. Ele consegue criar perigo em situações onde praticamente não existe espaço, né? Sua imprevisibilidade é algo que poucos jogadores no mundo conseguem replicar. Já quando o assunto é criação de jogadas, nessa criação coletiva, o Olise começa a entrar nessa disputa. As 29 assistências falam por si, né? O seu entendimento de jogo, cara, a capacidade de potencializar os companheiros, fazem dele uma peça quase única no futebol atual. E na comparação entre Yamal e Olise, os números mostram um equilíbrio impressionante. Ambos decidem partidas importantes e aparecem nos momentos de maior pressão, mas o Yamal teve uma pequena vantagem para a capacidade de criar os próprios gols através de dribles, arrancadas e jogadas individuais. Já quando o assunto é maturidade tática, o Olise parece estar a alguns passos do Yamal, até porque é um jogador mais velho também, né? Aos 24 anos, ele controla o ritmo das partidas como um veterano. Ele sabe exatamente quando acelerar, quando cadenciar, ou assumir o protagonismo para fazer o Bayern funcionar. Não que o Yamal não consiga fazer isso, né? Como eu disse nesse vídeo, mesmo com 18 anos de idade, mesmo sendo um adolescente, o Yamal já tem essa maturidade de saber o momento certo de acelerar, desacelerar, de atacar, de voltar.
ele já tem isso já. Mas eu acho que por enquanto, nesse quesito, o Olise tá um pouco à frente do Yamal. Só que existe um fator, gente, que na balança desequilibra totalmente, porque tudo isso que eu tô falando são dois grandíssimos jogadores que vão estar no pódio da bola de ouro. Top 5, top 3, eles vão estar lá, mas o que diferencia um do outro é justamente o potencial, gente, onde eles podem chegar. Eu tô falando tudo isso de um menino que só tem 18 anos. Do outro lado, a gente tem o Olise, que também é jovem, mas que tem 24 anos. Ele tem 6 anos a mais do que o Yamal. Aos 18 anos, o Yamal já disputa espaço entre os melhores jogadores do planeta, algo que pouquíssimos atletas conseguiram alcançar tão cedo. E é justamente isso que faz esse debate ser tão fascinante, né? O Olise talvez seja o jogador mais completo da atualidade, enquanto o Yamal pode ter um talento mais especial. E quando a gente olha para a corrida pela bola de ouro, o Olise possui argumentos muito fortes, né? São 26 gols e 29 assistências e uma influência gigantesca no sistema do Bayern. Só que o Yamal tem algo que vai além dos números, né? Mesmo tão jovem, ele já é comparado diretamente aos melhores do mundo e frequentemente corresponde a essas expectativas. Por isso, se o Olise representa o presente, o Yamal é o futuro. E talvez o futebol mundial esteja assistindo ao nascimento de uma nova era, cara. Mas e na opinião de vocês, quem é o melhor entre os dois, Olise ou Yamal? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo, tá? Não se esqueçam do like aí embaixo, muito importante. A gente vou colocar uma meta aqui de 8 mil likes, a gente chega lá, hein? 8 mil. Se inscreva no canal, tá? Pra gente bater nossa meta de 100 mil inscritos até o fim do ano. Façam tudo isso, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!